Acho que estamos tentando organizar um golpe com a ajuda da CIA, mercenários, agentes e descontentes internos. Pessoas que não gostam de Maduro, cerca de 20% da população, com a ajuda delas, tentando organizar um golpe. Isso poderia transformar a senhora Machado na marionete favorita em Caracas. Mas de que adianta isso? Como isso nos ajuda? Qual o benefício estratégico? Acho que não há benefício. Acho que corremos o risco de mobilizar milhões e milhões de pessoas na América Latina contra nós. Quantas vezes já tentamos esse golpe antes? Falhou todas. Sempre temi que isso vire um poço sem fundo para os recursos dos Estados Unidos da América, não só militares, mas gerais, num momento em que estamos quase falidos. Este é o Coronel Douglas Macgregor, ex-assessor do secretário de Defesa e grande especialista em políticas militar e externa dos Estados Unidos da América. Neste momento, os Estados Unidos estão perigosamente próximos de seu próximo grande conflito militar. Veja este mapa que mostra onde o governo dos Estados Unidos da América realizou ataques militares contra a Venezuela. Até agora, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América fizeram 26 ataques e 99 pessoas. O problema é que muitas vítimas são pescadores inocentes pegos no meio da escalada militar violenta dos Estados Unidos da América. Enquanto os Estados Unidos se preparam para seu próximo grande movimento, no início desta semana, Trump enviou esta mensagem detalhando exatamente o que o governo dos Estados Unidos da América está planejando fazer. A Venezuela está cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Ela só vai aumentar e o choque para eles será algo que nunca viram antes. Hoje estou ordenando um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. O que é interessante, porque acho que a Venezuela controlar sua própria riqueza petrolífera é considerado uma forma de roubo pela classe dominante dos Estados Unidos da América. Basta ouvir Trump acusar a Venezuela de roubar dos Estados Unidos da América para justificar o bloqueio. Ninguém deveria passar por isso e não deixaremos que aconteça. Você se lembra, eles pegaram todos os nossos direitos energéticos, pegaram todo o nosso petróleo não faz tanto tempo e nós queremos de volta, mas eles pegaram ilegalmente agora. Como era de se esperar, isso gerou alvoroço na Venezuela, com Maduro respondendo a Trump com discurso inflamado e alerta aos Estados Unidos da América. O governo dos Estados Unidos diz e que os venezuelanos roubamos o petróleo deles, ou seja, que o petróleo venezuelano pertence a eles, que os minerais venezuelanos, o ouro e todos os minerais pertencem a eles. E o que nunca tínhamos ouvido, que as terras da Venezuela pertencem a eles e que temos que devolvê-las imediatamente. É uma pretensão dessas, guerreirista e colonialismo e arrogância, tentando fazer da Venezuela uma colônia novamente, certo? Não. Apesar de nunca termos sido, nunca mesmo, a Venezuela nunca foi uma colônia de verdade, Venavier. O apoio de outros países da América Latina é forte. Basta ouvir o presidente do México abordar essa crise crescente e explicar exatamente a posição do México. A situação na Venezuela. Reiteramos a posição do México de acordo com a Constituição de não intervenção, não ingerência estrangeira, autodeterminação dos povos e solução pacífica das controvérsias. Chamamos para que qualquer controvérsia internacional seja resolvida pelo diálogo e pela paz, e não pela intervenção. Essa é a nossa posição, por convicção. O mundo não precisa de mais um conflito militar liderado pelos Estados Unidos da América. No vídeo de hoje, converso com o Coronel Douglas Macgregor sobre por que a Venezuela é um desafio diplomático resolvível e as razões do fracasso das sanções dos Estados Unidos da América. Segundo o direito internacional, as ações do governo dos Estados Unidos já configuram ato de guerra. Se você quer entender o conflito na Venezuela, esta entrevista é para você. Vamos começar. Coronel, essa é a transição ideal para o próximo tópico, né? Um conflito que muitos estão comentando atualmente. Isso é claro, a Venezuela. Quero mudar o foco aqui para a Venezuela, porque isso está se tornando muito preocupante, eu acho, para os Estados Unidos, certamente para os Estados Unidos da América, cidadãos como nós que estão observando esse próximo potencial conflito. Você publicou no X que a Venezuela é um desafio diplomático solucionável, não uma guerra que os Estados Unidos da América precisam ou podem bancar. Quero entender, do ponto de vista militar, por que a Venezuela pode ser resolvida por diplomacia e por que uma guerra seria um grande erro estratégico para os Estados Unidos da América.
Bem, vamos à primeira pergunta. Lembre-se de que o senhor Maduro ofereceu enormes participações ao presidente Trump nas indústrias de petróleo e gás, que são o principal, mas não o único interesse na Venezuela. Em outras palavras, poderíamos voltar ao país como já estivemos antes, com nossas empresas de petróleo e nossa experiência. Temos os melhores engenheiros e tecnologia de perfuração profunda de petróleo do mundo, totalmente preparados para essa tarefa. Além disso, a Venezuela fica muito próxima dos Estados Unidos para transporte do petróleo pesado com alto teor de enxofre, que precisa ser refinado lá. Há anos construímos refinarias nos Estados Unidos da América, ideais para transformar o petróleo pesado da Venezuela em combustível. Então estamos lá prontos para agir e isso poderia ser feito. Mas Trump vê isso como chance de expulsar Rússia e China do hemisfério ocidental, impedindo que permaneçam na Venezuela. Bem, não tenho certeza de que isso vai acontecer. Em primeiro lugar, os chineses já estiveram lá antes e, francamente, desistiram de Chávez e foram embora porque Chávez não pagou os empréstimos que devia aos chineses. Os chineses, como já falamos, são muito focados em negócios. Eles oferecem liberdade e vão longe com você. Mas se você acabar dando calote e disser, esquece, não tenho nada, eles vão juntar as coisas deles e ir embora. O interesse dos russos na Venezuela é um pouco diferente porque eles têm interesse em mais do que apenas petróleo. Lembre-se, eles também têm ligação com Cuba e já tentaram ajudar o governo cubano. Não é por serem comunistas, mas pelo antigo vínculo criado com Cuba ao longo das décadas. E por isso eles tentaram ajudar a estabilizar o país na medida do possível e, em troca, foram generosamente recompensados com ouro. E o ouro tem sido carregado em toneladas em aeronaves e voado diretamente para Moscou. Os russos também afirmaram que forneceriam tudo o possível em defesa aérea, antimísseis, radares, armas de ataque e afins. Não creio que russos ou chineses queiram guerrear conosco por causa da Venezuela. Então, a verdadeira questão é, militarmente, o que podemos fazer com a Venezuela? Podemos bombardeá-la? Vamos perder algumas aeronaves? Talvez seja difícil dizer. Podemos enviar tropas? Sim, depende de como e em que situação. Acho que estamos tentando organizar um golpe. Estamos tentando com a ajuda da CIA, mercenários e agentes, junto com descontentes internos. Pessoas que não gostam de Maduro, cerca de 20% da população com a ajuda delas. Tentando organizar um golpe que poderia então colocar a senhora Machado como a marionete preferida em Caracas. Esse é um fio muito tênue para sustentar tudo isso. Quantas vezes já tentamos realizar esse golpe no passado? Falhou repetidas vezes. Ainda assim, seguimos com pessoas como Elliot Abrams, Marco Rubio e outros interessados em derrubar o governo. Agora, se isso funcionar, então os milhares de soldados que estão em Porto Rico estão realmente destinados a ser uma força de estabilização para entrar e ajudar a estabilizar a sociedade. Não sei como isso funciona. Boa sorte. Eles não serão bem-vindos na sociedade venezuelana se forem para lá, pois a maioria da população vai aprovar isso. Então você tem, claro, o poder de fogo, e nós temos poder de fogo suficiente para provavelmente arrasar Caracas se quiséssemos. A questão é, para que serve isso? Como isso ajuda ou traz vantagem para nós? Acho que não traz benefício. Eu acho que corremos o risco de mobilizar milhões e milhões de pessoas na América Latina contra nós. Há centenas de milhares de pessoas na Colômbia e no Brasil. Grupos paramilitares dispostos a cruzar a fronteira para ajudar o povo da Venezuela a lutar contra nós. Sempre temi que isso vire um poço sem fundo para os recursos dos Estados Unidos da América, não só militares. Mas, ponto final, em um momento em que estamos à beira da falência, por que você faria uma coisa dessas? Bem, sabe, eu não sei. Parece que isso se tornou uma espécie de projeto de vaidade. Acho que o presidente Trump se colocou em uma situação difícil. A resposta para a segunda pergunta é que não vejo benefício estratégico para nós. A longo prazo será desastroso. Há muita desinformação. Recomendo acessar o site da Agência de Combate às Drogas e ler o conteúdo. A Venezuela não é grande no tráfico de drogas. A parte deles nisso é talvez 4, que agora é quase nada. A segunda coisa é que sim, eu concordo com o presidente. Esses imigrantes ilegais que entraram nos Estados Unidos, muitas dessas gangues venezuelanas, são horríveis e devem ser tratados com rigor. Concordo com tudo, mas é importante lembrar que foi Biden quem suspendeu o Estado de Direito, abriu as fronteiras, recuou com a polícia e o exército e permitiu a entrada livre.
Então vamos resolver esse problema em casa. Sabe, você não vai resolver esse problema destruindo a Venezuela. Sim, concordo totalmente, Coronel. O senhor destacou bem a questão das sanções. E quero dizer, sabe, nós já tivemos várias rodadas de sanções contra a Venezuela, várias tentativas de golpe, até operações de mercenários, mas Maduro ainda está no poder. E também vimos a Venezuela se aproximar de Rússia, China e Irã. Quando isso passa a mostrar claramente que as sanções dos Estados Unidos da América e a doutrina de mudança de regime são fracassos estratégicos? Acho que temos evidências abundantes para apoiar essa afirmação. O problema é que isso não parece importar para as pessoas em Washington, e esse é o nosso ponto crucial aqui. É como perguntar a um americano médio em Kansas City o que acha da OTAN. Provavelmente responderão: o que é a OTAN? Se você vai a Seattle, Washington, perguntam: onde fica esse lugar chamado OTAN? Que cidade é essa? Muitas coisas acontecem sem compreensão, pois a maioria dos americanos não participa. Agora temos um Congresso que, como Lou Dobbs dizia, é o melhor governo que o dinheiro pode comprar. E o que eles fazem sobre isso? Onde está a invocação da lei dos poderes de guerra? Não existe. Quem exige declaração de guerra? Tucker Carlson anunciou mais cedo hoje que um membro do Congresso disse a ele que o presidente Trump falaria à nação esta noite e anunciaria isso. Vamos entrar em guerra com a Venezuela? Pelo que sei, o Congresso precisa declarar guerra. O presidente deve solicitar isso. Bem, já tivemos muitos presidentes que contornaram a lei, mas na maioria dos casos eles reconheceram isso, disfarçaram e tentaram se recuperar disso. Não há nem mesmo um interesse remoto na lei. Trump decidiu: sou o presidente, posso fazer o que quiser. Graças aos doadores que controlam Washington, acho que ele consegue mesmo. Bem, acho que você tocou em um ponto importante aí, porque você mencionou antes. Você sabe sobre as drogas, certo? E vimos que os Estados Unidos rotularam isso. Chamam esses ataques a barcos de pesca venezuelanos de interdição de drogas, dizendo que é preciso deter os chefes do tráfico. Mas, como você disse, os dados mostram que a Venezuela não é um grande participante. Na verdade, é um participante muito, muito pequeno, como você apontou. Agora cercamos a Venezuela com navios de guerra. E você sabe, já passamos, sabe, isso basicamente já é uma evidência clara de que agora, de fato, já começamos uma guerra. Quero dizer, já passamos da aplicação da lei e isso já é o Trump declarando guerra? Sim, acho que temos que reconhecer que estamos efetivamente em estado de guerra com a Venezuela. Você não pode anunciar um bloqueio a um país pelo mar sem estar em guerra. Isso, por definição, segundo o direito internacional, coloca você em guerra. Então, acho que efetivamente estamos. É por isso que eu disse: onde está o Congresso? O Congresso está ausente, fugindo da responsabilidade. O Congresso não vai fazer nada até ver evidências de problemas e fracassos. Todos vão surgir e dizer: nunca apoiamos isso, o presidente errou feio. Acreditamos que ele deveria ser impeachado. É basicamente onde estamos agora. É ridículo. Eles têm o dever, sinceramente, de se posicionar e serem contados nessa questão e dar um fim nisso. Mas não vejo isso acontecendo. Sim, com certeza. Há outra questão acontecendo que as pessoas precisam saber. Alguém tentou me convencer disso recentemente. Bem, os iranianos têm campos de treinamento terrorista na Venezuela. Bem, isso é um absurdo. Isso não é verdade. Os iranianos são amigáveis com a Venezuela. Bem, isso pode ser verdade. Os venezuelanos têm interesse neles porque eles também são outra potência do petróleo. As potências do petróleo se interessam entre si por integrarem um grande mercado e impactarem o planeta. Mas precisamos entender isso agora. O senhor Netanyahu mencionou a Venezuela. E, de repente, a Venezuela agora é antissemitista porque reconheceu a legitimidade dos palestinos e do Estado que eles querem construir. Isso os torna antissemitas. Portanto, todos eles merecem morrer. Então você tem várias forças convergindo aqui. E muitos bilionários estão felizes em fazer tudo o que puderem para derrubar qualquer pessoa em qualquer lugar que não apoie Israel imediata e incondicionalmente. Então isso está no pano de fundo dessa situação. Infelizmente, isso também não ajuda em nada, obviamente. Quero dizer, e isso é complicado com o Netanyahu, porque vimos, por exemplo, com aquele infeliz ataque terrorista na Austrália, certo? Netanyahu veio a público e disse especificamente: olha, a Austrália mudou para uma narrativa antissemita. Sabe, simplesmente porque eles queriam, você sabe, reconhecer o Estado da Palestina. E claro, agora Netanyahu está dizendo: olha, é isso que acontece quando você faz isso. Então, é um uso lamentável de uma tragédia para apoiar a agenda dele. Não é surpreendente vindo de Netanyahu, quero dizer, já vimos esse histórico dele, mas
Se o presidente Netanyahu se importasse tanto quanto diz com os judeus na Austrália, você se reuniria em particular com o primeiro-ministro ou representante sênior e diria: isso é horrível. Queremos ajudar vocês a evitar que isso aconteça novamente. Diga como podemos ajudá-los a evitar isso no futuro. Você não hesita em alienar o governo e o povo australiano ao insinuar que são antissemitas. Isso é um monte de besteira, sabe? Então, a única coisa que ele fez, e eu venho observando isso há meses, é que esse homem cultivou o antissemitismo em uma escala que eu acho que não vemos há 100 anos. É insano, ele está tornando isso pior do que eu acho que já foi. Você pensaria que alguém diria: olha, você pode ter boas intenções, mas isso não está funcionando. Isso vai piorar as coisas. Eu não poderia concordar mais com isso. E, Coronel, eu quero falar um pouco sobre a Venezuela, pois eu realmente penso que, caso avancemos com uma intervenção militar ou operação de governo por golpe, algo que realmente amplifica isso ainda mais. Eu acho que os Estados Unidos estão muito sobrecarregados agora, certo? Nós ainda estamos, obviamente, lidando com a Ucrânia. Estamos analisando, sabe, se vamos decidir entrar na Venezuela. Sei que você disse que estamos praticamente em guerra agora porque bloqueamos eles no mar. Se avançarmos, será bem mais complexo que a Líbia ou o Iraque, onde conseguimos agir de forma eficaz. Acho que a situação da Venezuela é bem mais complexa do que apenas um governo golpista. Isso pode sobrecarregar ainda mais as Forças Armadas dos Estados Unidos da América e causar mais problemas em outros conflitos mundiais? Com certeza, e não só vamos alienar uma grande parte dos países do mundo sobre os quais normalmente não nos importamos. Infelizmente, vamos tornar as coisas, a vida para nós, miserável. Você não pode colocar milhares de soldados americanos em um país como esse e esperar que eles entrem, estabilizem e façam funcionar. Primeiro, seriam necessárias centenas de milhares de tropas, mas só temos 15 a 17 mil para enviar. A boa notícia é que muitas pessoas falam espanhol, o que ajuda, mesmo nas melhores circunstâncias. Lidar com todos os problemas no terreno, naquele país, entre as várias entidades e atores políticos, as diferentes classes, a pobreza extrema, nós vamos piorar isso. Porque, inevitavelmente, se entrarmos lá e assumirmos qualquer tipo de responsabilidade, vamos ter que importar grandes quantidades de alimentos e apoio médico. O local está em más condições. Então, novamente, você sempre tem que se perguntar: existe uma maneira de fazer isso trabalhando através do governo existente? Por mais que você possa não gostar disso. Ou gostar. Nós absolutamente, positivamente, temos que atacar esse lugar, destruir o governo e, no final das contas, nos tornar responsáveis por ele? Acho que a primeira opção é melhor. Seja lá o que for que você não goste em Maduro e no regime dele, e você sabe como fazemos as coisas, de repente demonizamos todo mundo que aparece. Esse homem, Juan Guaidó, segue viajando pelo país e falando: a senhora Machado fez o mesmo. Eles não foram presos, encarcerados ou mortos. Em outras palavras, nós chamamos esse regime de regime comunista, acusamos de ter características totalitárias ou algo assim. É tão ruim assim? Não estou dizendo que é bom, mas é tão ruim que precisamos realmente fazer uma cirurgia com o exército americano, sabendo o que esse tipo de cirurgia causa? Não é preciso, nunca é, não tem como ser. E outra coisa, não há um apoio realmente forte dentro dos Estados Unidos para isso. Tudo é muito superficial, algo dá errado e aí, sabe? Sempre cito o envio dos fuzileiros navais ao Líbano, em 81 e 82 no governo Reagan. E tudo isso aconteceu sem consulta. Acredite se quiser, Cap Weinberger, que era o secretário de defesa. Isso aconteceu porque George Shultz foi até o presidente Reagan e disse: acho que devemos fazer isso. Temos uma obrigação moral de ir para o Líbano, temos que fazer isso para ajudar o povo de lá. Também é importante para a estabilidade dos israelenses. Você sabe, todo esse tipo de conversa fiada. Então, o que aconteceu? Cap Weinberger disse a Ronald Reagan que não queria se envolver e afirmou que era impossível conseguir algo. Fique fora, nós entramos. Tivemos cerca de 340 fuzileiros navais mortos instantaneamente por uma bomba. E qual foi a reação? Posso te contar o que Reagan disse. Depois de tudo, ele falou para Cap Weinberger que Cap estava certo e ele errado. Vamos tirar nossos homens de lá agora e sair. Lembre-se, houve vários discursos. Vamos caçar essas pessoas e punir os responsáveis. Mas foi uma constatação. Não tínhamos nada que estar lá. Então, minha pergunta é: o que acontece se houver um grande número de vítimas na Venezuela? O que acontece se os fuzileiros navais que chegam de helicóptero e pousam no aeroporto internacional forem abatidos no ar? O que acontece ao enviar milhares de soldados, movê-los pelo país e causar 200 ou 300 mortes?
Se isso acontecer, o povo americano acorda e alguém pergunta: o que estamos fazendo? Notei isso recentemente, Ciro, e acredito que você também. 2 soldados da Guarda Nacional do Exército morreram na Síria. Agora todos perguntam: o que eles estão fazendo lá? Posso te dizer o que fazem lá. Em 2020, tentei tirar a gente de lá em nome do presidente Trump, mas disseram que precisavam estar lá por Israel, não por nós. Agora a Guarda faz parte do problema, porque a Guarda Nacional do Exército está feliz em ajudar, porque eles se veem competindo com o Exército regular. Nos bastidores, a Guarda Nacional ridiculariza o Exército, quer substituí-lo e diz que somos mais baratos. Somos soldados cidadãos, um desastre. Essas pessoas não deveriam estar lá. O povo de Iowa quer respostas. Isso é para 2. Vamos pegar esse número, multiplicar e fazer virar 200, e acho que é para lá que estamos indo, potencialmente na Venezuela. Sim, e eu acho que você está absolutamente certo ao dizer que os cidadãos americanos certamente não querem ter outro conflito. Eu acho que Donald Trump faz campanha dizendo que é o presidente da paz, e acho que isso seria um desastre absoluto para ele se continuasse avançando. Mas é claro, vamos ter que ficar de olho nisso, porque está evoluindo a cada dia para algo muito mais complexo. Mas, Coronel, eu quero meio que fazer a última pergunta aqui. Acho que nós dois estávamos conversando antes do programa começar um pouco sobre a China e falando sobre isso, é claro. Em Washington disse que é preciso lidar com Rússia e Venezuela por estarem alinhadas à China. Estamos nos preparando para o próximo conflito, que será com a China. Me fale um pouco sobre o que você pensa da China e como isso se relaciona com a política externa dos Estados Unidos. Muitos acham que a China quer guerra com os Estados Unidos da América. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, há algumas coisas. Primeiro, parece que os americanos recebem 2 tipos de informação. O primeiro tipo de informação vem de pessoas como Gordon Chang ou Peter Zeihan. A China está à beira do colapso, vai desmoronar, o fim da China está próximo. Ok, isso é besteira. Esqueça, descarte isso, a China não vai colapsar. Segundo, a China está se armando até os dentes. Ela vai ser a maior potência militar do mundo, porque já está ultrapassando os Estados Unidos em poder econômico. Ela quer dominar a Ásia, quer dominar o mundo. Ok, isso está errado. A China vai nos ultrapassar economicamente? Bem, em termos de poder de compra do yuan, ela já ultrapassou. Isso é uma ameaça para nós? Eu não acho. A maioria dos problemas financeiros que temos foram criados aqui nos Estados Unidos, não na China, então eu descartaria isso de imediato. Os chineses querem que o yuan seja a principal moeda de reserva? Posso afirmar que não. Na verdade, eles prefeririam que continuássemos sendo a moeda de reserva. O problema é que isso não vai acontecer, pois, como Nassim Taleb diz, a moeda de reserva agora é o ouro. Chineses, russos, indianos e outros estão comprando o máximo porque sabem para onde a economia está indo. Nos Estados Unidos, estamos indo ladeira abaixo e eu não vejo o presidente Trump mudando isso tão cedo. Mas a ideia de que a China busca ser essa potência militar global é absurda. Não há evidências disso. E as pessoas que fazem esses argumentos não sabem nada sobre os chineses. Nunca estiveram na China, não sabem nada sobre a história e a cultura chinesa, sabe? E eles meio que equiparam a China de hoje com a potência ascendente do Japão imperial. Eles seguem o mesmo caminho e agirão como os japoneses. Posso te dizer algo se souber sobre os chineses e conversar com eles. Francamente, eles continuam hoje mais assustados com o Japão do que conosco. Você só vai entender isso ao saber o que ocorreu com eles sob os japoneses de 1937 a 1945. Os japoneses não são tolos, não vão guerrear com o Japão. O primeiro-ministro no Japão fez alguns comentários estúpidos e aquela mulher foi repreendida e colocada de volta na linha. Os japoneses finalmente conseguiram o que buscavam da China: acesso ao mercado chinês. Os coreanos não estão interessados em entrar em guerra com a China, mas eles já lutaram 72 guerras contra os chineses e perderam 2. O que isso te diz sobre os coreanos e os japoneses em relação aos chineses? Os chineses não são uma população militarizada, eles não são um povo militarista e a cultura deles não apoia isso. Eles não valorizam isso. Se quiser criticar os chineses, faça por valorizarem a riqueza material. Sabe, eles veem alguém como Donald Trump como um gênio porque ele é rico. Isso é uma falha cultural chinesa, mas não os trate como inimigos militares perigosos. Não há evidências disso. Se eu fosse chinês, considerando meu histórico com os japoneses, Taiwan foi o porta-aviões inafundável dos japoneses na Segunda Guerra Mundial.
Eles não querem a gente nem nossos mísseis em Taiwan, nem que Taiwan declare independência, com a possibilidade de Taiwan convidar uma potência militar estrangeira para o país. Então, para os chineses, Taiwan é uma questão muito existencial. Devemos respeitar isso, assim como deveríamos ter entendido desde o início que o que ocorre na Ucrânia é existencial para a Rússia. Precisamos voltar à realidade e parar de acreditar que temos o direito ou o interesse de ir pelo mundo todo impondo a nossa vontade. Chegamos à Venezuela e a questão é: o que ganharemos com isso? Não vejo benefício algum. Muitas vezes ignoramos que os chineses enfrentam problemas internos. Isso não indica colapso, mas eles precisam resolvê-los. Eles enfrentam dificuldade com mão de obra, querem manter empregos, mas a demanda por produtos cai. Eles enfrentam grande desequilíbrio comercial, principalmente na Europa, e buscam soluções para superar isso. Eles querem boas relações com seus clientes e consumidores, e é nisso que focam. Mas, infelizmente, tendemos a interpretar tudo com o objetivo de enxergar de forma negativa. Isso faz as pessoas em Washington justificarem o orçamento de defesa trilionário que acho que nem conseguimos pagar agora. Sim, coronel, sempre gosto das nossas conversas e aprecio seus insights. Agradeço muito por voltar ao programa e compartilhar esse conhecimento, trazendo a dose de realidade que precisamos ouvir. E espero que você sabe, vídeos como este e entrevistas possam ajudar a educar nossos concidadãos e pessoas ao redor do mundo. Que você sabe, temos muitas pessoas que veem as coisas de forma diferente dos nossos políticos, da nossa mídia, e certamente precisamos encontrar uma maneira de todos coexistirmos e trabalharmos juntos. Cyrus Jansen, ótimo trabalho, continue assim, porque dentro do Beltway quem fala como eu é visto como louco. Em outras palavras, tudo o que eu digo nesse sentido é descartado imediatamente. Eu simplesmente não entendo, mas já estive no Nordeste Asiático e dediquei tempo, esforço e trabalho para entender as pessoas que vivem lá. O que pensamos e o que realmente acontece lá são bem diferentes. Não sei como chegamos a uma mídia que relate a verdade, só temos narrativas, não verdade. Felizmente, as pessoas buscam o YouTube e o jornalismo cidadão. Ter uma voz tão credível como a sua em nosso programa ajuda muito a educar mais pessoas no mundo. Coronel, agradeço novamente pelo seu tempo hoje. Boas festas para você e sua família. Espero por mais episódios e conversas em 2026. Igualmente para você. Boas festas, tchau pessoal, obrigado por terem assistido até aqui. Seguiremos acompanhando essa história para trazer as últimas atualizações e insights sobre esse conflito e outros temas de geopolítica mundial. Como sempre, quero agradecer a todos vocês pelo apoio incrível e espero ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.